Quase metade de todo o petróleo facilmente extraível do planeta está concentrada em uma faixa de mapa do tamanho do centro-oeste brasileiro. Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, juntos, guardam mais reservas do que o resto do mundo somado. E isso não é um lance de sorte. É uma sequência de acasos da natureza que só se completou ali. O petróleo que abastece o mundo nasceu de uma criatura que você não consegue ver a olho nu: plâncton, algas microscópicas e bactérias marinhas. São organismos tão pequenos que milhões cabem em uma gota d'água. Vivem na superfície dos oceanos, se alimentam de luz solar e nutrientes dissolvidos. E quando morrem, seus corpos afundam lentamente até o fundo do mar. Bilhões e bilhões deles ao longo de centenas de milhões de anos. Cada gota de petróleo que sai de um poço hoje começou como um cemitério microscópico. Trilhões de corpos minúsculos, depositados camada sobre camada, durante períodos de tempo que a mente humana não consegue processar direito. Para você ter noção, o que a gente queima em uma viagem de carro foi cozinhado em silêncio por mais tempo do que existem mamíferos no planeta. E aqui aparece o primeiro fator que aponta para o Oriente Médio. Os mares antigos que cobriam o que hoje é a Arábia Saudita, Iraque e Irã não eram mares comuns. Eles ficavam em uma região tropical com águas mornas, cheias de nutrientes. As condições eram tão boas que a produção de plâncton ali, durante dezenas de milhões de anos, foi uma das maiores que o planeta já teve. O ponto de partida do petróleo já era extraordinariamente abundante. Mas matéria orgânica abundante não vira petróleo sozinha. Ela precisa de algo que a maioria dos oceanos da Terra nunca teve. Plâncton morto, em condições normais, não vira petróleo. As bactérias do fundo do mar consomem os restos desses organismos em poucas semanas e tudo se decompõe sem deixar rastro. Por isso, a maior parte dos oceanos do planeta nunca produziu uma gota de óleo, mesmo cheios de vida. Para que esses restos se conservem, eles precisam cair em um tipo muito específico de fundo marinho. Um fundo quente, raso e principalmente sem oxigênio. Isso acontece quando a água circula pouco e o oxigênio que existe vai sendo consumido sem ser reposto. Sem ele, as bactérias que normalmente decompõem tudo não conseguem sobreviver. Em vez de apodrecer, os corpos se acumulam e formam uma lama escura cheia dos compostos que, milhões de anos depois, vão se transformar em petróleo. Esse tipo de oceano sem oxigênio é raríssimo hoje. Existem algumas regiões com características parecidas e elas são tratadas como anomalias. Mas houve um período da história da Terra em que mares assim eram comuns. E o mais duradouro e o mais produtivo de todos eles cobria exatamente a região onde hoje está o Oriente Médio. Esse oceano tem nome e ele desapareceu do mapa. O lugar onde hoje há deserto e poços de petróleo já foi o fundo de um oceano. Por mais de 200 milhões de anos, durante a era dos dinossauros e antes deles, o Tétis cobriu um espaço enorme, ligando o que hoje é o Mediterrâneo até a Indonésia. No coração desse oceano ficava a região que viria a ser Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait e Emirados. O Tétis foi um oceano gentil, com águas mornas, pouco profundo, de fundo plano e estável. As condições para acumular aquela lama no fundo em silêncio, geração após geração, foram mantidas por dezenas de milhões de anos seguidos.
Em outros oceanos da Terra, condições parecidas não duraram o suficiente. Já no Tétis, persistiram por um tempo absurdo. Quando a Índia começou a se mover em direção à Ásia, o Tétis foi sendo exprimido e fechado. A água sumiu, mas aquela lama continuou ali enterrada debaixo de camadas e mais camadas de terra e rocha. O que era fundo do mar virou terra seca. O Oriente Médio, hoje seco, é literalmente o cemitério desse oceano. Mas um cemitério cheio de restos orgânicos enterrados ainda não é petróleo. Para isso, era preciso uma coisa: temperatura exata. Lama orgânica, sozinha, ainda não é petróleo. Ela precisa cozinhar. E o detalhe que muita gente desconhece é o tamanho da margem de erro desse cozimento, que é mínima. Existe uma faixa estreita de temperatura em que aquela lama se transforma em óleo, mais ou menos entre 600 e 150 graus, algo como a temperatura de um forno de cozinha. Se for menos do que isso, a lama fica dura, parada, nunca vira líquido. Se for mais, ela queima e vira gás natural ou nada. Essa faixa tem nome técnico, janela do petróleo, e é o único intervalo em que a Terra consegue transformar restos orgânicos em óleo líquido. O problema é que ela precisa segurar essa lama exatamente dentro dessa faixa durante milhões de anos para que o petróleo se forme em quantidade aproveitável. Pensa no tamanho dessa precisão. Um forno natural com volumes do tamanho de países mantido na temperatura certa por dezenas de milhões de anos. Em quase todo lugar da Terra que tinha essa lama enterrada, o forno estragou, cozinhou demais ou cozinhou de menos. O subsolo da região árabe ficou na profundidade exata para manter a janela do petróleo aberta por dezenas de milhões de anos seguidos. O Oriente Médio teve o forno mais bem regulado da história do planeta. Não foi acidente, mas também não foi vontade. Foi sorte de um tipo que a estatística mal consegue descrever. Só que petróleo pronto, preso na rocha, ainda é só metade do problema, porque ele não fica parado, ele sobe. Petróleo pronto ainda assim é um problema porque ele é mais leve que a água, e a Terra está cheia de água ocupando pequenos espaços dentro das rochas, sob pressão em todos os lugares. Isso significa que o petróleo, depois de formado, começa imediatamente a subir, gota por gota, atravessando rachaduras microscópicas em um movimento lento e contínuo que dura centenas de milhares de anos. Se nada o detiver, ele chega à superfície. As partes mais leves evaporam e o que sobra vira asfalto inútil em poucos meses. A maior parte do petróleo que se formou na história da Terra terminou assim: subiu, escapou e desapareceu. Os campos de petróleo que a gente explora hoje são apenas a fração que conseguiu ficar presa. Nesse ponto, a região teve mais uma vantagem que poucas outras tiveram. O petróleo que subia ali não se perdeu. A região que produzia óleo era enorme, do tamanho de um país inteiro. Conforme o petróleo subia, as camadas de rocha no subsolo funcionavam como rampas naturais. Imagine a chuva caindo em um telhado gigante. A água não fica espalhada, ela escorre e se acumula toda no mesmo ponto. Com o petróleo aconteceu a mesma coisa. O óleo que se formava em uma área imensa ia sendo empurrado aos poucos para os mesmos reservatórios. Em vez de se espalhar, virou estoque. O petróleo de uma área gigantesca foi recolhido em alguns campos como se milhões de anos de produção tivessem sido despejados em poucos baldes. Praticamente nenhuma outra região do mundo conseguiu repetir isso. O estoque estava formado e concentrado e só faltava uma coisa capaz de impedi-lo de escapar para sempre.
Concentrar o petróleo em pontos específicos não basta porque ele continua subindo. Para o estoque ficar, precisa haver uma tampa, uma camada de rocha por cima que ele não consiga atravessar. Sem isso, já era. O problema é que a maioria das rochas deixa o líquido passar aos poucos. Algumas seguram melhor, mas se racham e acabam vazando. O único material realmente confiável para isso é o sal. O sal mineral sob pressão se comporta como um plástico denso. Ele flui e fecha rachaduras sozinho, não deixando passar gás nem líquido. Onde existe sal por cima de uma rocha cheia de petróleo, o estoque fica preso ali intacto. E no Oriente Médio, isso aconteceu na maior escala que o planeta já registrou. Existe uma camada chamada Sal de Hormuz, depositada há cerca de 540 milhões de anos. Ela se formou no fundo de mares antigos que secaram com o tempo. Quando a água evaporou, o sal ficou formando uma camada espessa. Para você ter noção, essa camada acabou cobrindo um terreno próximo ao tamanho da Europa e, por coincidência, ficou exatamente sobre as rochas que mais tarde produziriam petróleo. A Terra selou o terreno antes mesmo do petróleo existir. Qual a chance disso acontecer por acaso? Quando o óleo começou a subir, milhões de anos depois, encontrou em cima dele a melhor barreira que a natureza já produziu e ficou por ali, preso. Mas uma barreira plana ainda perdia petróleo pelas bordas. Ainda faltava mais uma coisa. Mesmo com uma barreira por cima, se ela for plana, o petróleo escorre para os lados e busca os pontos mais altos. Para a acumulação ser gigantesca, essa barreira precisa estar curvada, como uma tigela virada de cabeça para baixo. O petróleo sobe e fica preso embaixo dessa cúpula sem conseguir escapar. Essas curvas do terreno não aparecem do nada, elas surgem quando grandes blocos da superfície terrestre se chocam. Faltava o último ingrediente dessa sequência e ele chegou com força total. O bloco de terra onde fica o Oriente Médio há cerca de 25 milhões de anos começou a se chocar contra o bloco onde ficam a Ásia e a Europa. Este impacto dobrou o terreno como quem dobra um cobertor. Onde havia camadas planas de sal e rocha, surgiram morros subterrâneos enormes. Esses morros se formaram exatamente em cima da lama do Tétis, embaixo do Sal de Hormuz, na profundidade exata da janela do petróleo. Tudo o que tinha se acumulado ao longo de centenas de milhões de anos foi entregue intacto para uma estrutura que multiplicou a capacidade de guardar petróleo. O campo de Ghawar, na Arábia Saudita, é o maior campo de petróleo do mundo e está debaixo de um único morro subterrâneo dessa colisão. Um único morro, um único campo, bilhões de barris. Mas metade da receita não basta. Quase todo lugar que chegou perto perdeu tudo. O que aconteceu no Oriente Médio é uma raridade que a natureza provavelmente nunca vai repetir. Para entender por que o Oriente Médio é único, vale olhar para os lugares que tiveram quase tudo isso e perderam. Em Trinidad, no Caribe, existe um lago de asfalto natural chamado Pitt Lake, do tamanho de uns 40 campos de futebol, com petróleo solidificado na superfície. Aquilo era um estoque promissor que perdeu a barreira de cima. O óleo subiu, as partes mais leves evaporaram e o que sobrou virou um lago negro onde dá para caminhar. Toda a riqueza foi para o ar. Nas areias de Athabasca, no Canadá, existem reservas gigantescas. O petróleo ali já foi consumido por bactérias que conseguiram chegar até ele, e o que sobrou é um material espesso e contaminado. Para extrair, é preciso aquecer e processar com um custo enorme. A Venezuela tem uma das maiores reservas do mundo, principalmente na região do Orinoco. O petróleo de lá é tão pesado que mal se move. Precisa de vapor em altíssima pressão para ser empurrado para a superfície.
A natureza armazenou o estoque, mas armazenou na forma errada. Percebeu o padrão? Barreira quebrada, bactérias, cozimento errado. Cada um desses lugares perdeu a corrida por um motivo diferente. O Oriente Médio escapou de todos esses destinos. A região é estável há dezenas de milhões de anos, pouquíssimos terremotos profundos, sem grandes rupturas que quebrassem a barreira. As bactérias não conseguiram chegar até o petróleo e o petróleo não cozinhou demais. O resultado é um petróleo leve, abundante, debaixo de uma barreira intacta em morros subterrâneos perfeitos. A Terra construiu o estoque e depois, ao contrário de quase todos os outros lugares, deixou ele em paz. Quando se junta tudo em uma lista, o que aparece é uma sequência tão improvável que dificilmente vai acontecer de novo. Agora a pergunta inicial: por que tanto petróleo no Oriente Médio? Porque 7 fatores incrivelmente raros coincidiram no mesmo retângulo do mapa. Um oceano gigante e estável chamado Tétis, com águas tropicais que produziam plâncton em escala excepcional e um fundo sem oxigênio que preservava os restos orgânicos em vez de destruí-los. Tudo isso é enterrado na profundidade certa para cozinhar na temperatura exata, com camadas que tinham espaço para acumular o óleo e o sal de Hormuz funcionando como barreira, depositado antes mesmo do petróleo existir. E, no final, uma colisão de blocos no momento certo, dobrando tudo em morros subterrâneos. E ainda um 8º fator silencioso, dezenas de milhões de anos sem grandes terremotos para quebrar a estrutura. Cada um desses fatores sozinho é raro. A coincidência dos 7 no mesmo lugar, com o tempo certo entre eles, é o tipo de evento que os cientistas chamam de excepcional. Aconteceu poucas vezes na história da Terra e a vez em que aconteceu na maior escala formou o Oriente Médio. O que torna isso ainda mais sério é o presente. Os oceanos da Terra hoje são oxigenados e o plâncton de hoje é diferente, e os blocos da superfície terrestre estão em outras posições. As condições atuais não produzem mais petróleo nessa escala. O que sai de uma bomba de gasolina é energia congelada por uma cadeia de coincidências que a Terra não vai refazer enquanto o planeta existir como conhecemos. O Oriente Médio não é rico em petróleo. O Oriente Médio é o único lugar onde a loteria da natureza foi sorteada por inteiro. E o que estamos extraindo dela em poucas décadas é o prêmio que demorou centenas de milhões de anos para ser montado. Se você curtiu entender como o mundo funciona por trás do que parece óbvio, dá uma olhada no clube de membros aqui embaixo. É a melhor forma de apoiar o canal e garantir que esse tipo de conteúdo continue para você. Quando você enche o tanque do carro, lembre essa história. 7 coincidências, centenas de milhões de anos, um só lugar. Curtiu o vídeo? Deixa o like e se inscreve no canal. A gente se fala no próximo. Até lá.